Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal O Caminho. E a ideia de hoje, a gente vai estar falando no princípio. Baseado em Gênesis 1, né? Gênesis é a tradução que tem lá no João Ferreira de Almeida, mas na Torá é Bereshit, que quer dizer no princípio. Gênesis vem um pouco da genealogia. Eu acho que tem mais sentido quando a gente fala do Bereshit, né, no princípio. Mas a ideia de hoje é fazer a comparação entre a questão do Big Bang e o jeito que a Bíblia descreve a criação do mundo. E você vai ver que tem uma similaridade muito grande na teoria do Big Bang e com que a própria palavra também, a própria Bíblia descreve também o início de todas as coisas. E a ideia é o seguinte, é que a gente tem o nosso tempo de vida, imagina uma linha reta, e o nosso tempo de vida é um ponto nessa linha reta, né? Então a gente tem uma visão micro das coisas, né? E não consegue ver um todo maior. Ainda mais que a gente já está no ápice do que foi o desenvolvimento de toda a humanidade, da criação, tudo. Então a gente está no ápice dessas coisas. E eu quero trazer para vocês verem o quanto a presença de Deus é maciça em todas as coisas. Você pode ver que Deus está em tudo, né? Deus é tudo. A matéria que tem dentro de você é Ele. O que está entre você e a outra pessoa é Ele. Porque você não está vendo, mas seu organismo se alimenta daquilo que você não está vendo. O oxigênio, por exemplo, é o que seu organismo se mantém com aquilo e você não está vendo. Isso é Ele também. Tudo é Ele. Então vamos lá. Vamos com a base no texto lá do Gênesis capítulo 1. Quando ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E a história começa que fala assim, ele falou, haja luz. E ele viu que a luz era boa. E o Big Bang fala que teve uma explosão, né? Uma explosão que deu a origem de todas as coisas, né, que fez a liquefação das coisas, a solidificação de outras coisas, a aglomeração da matéria em outro lugar. E se você parar para ver o que a Bíblia fala, né, que haja luz, e toda luz ela é uma explosão. E é uma explosão que emite calor. E o que eu quero chegar com isso, assim, né, que eu estava vendo uma matéria do início de uma estrela, né? E lá falava que toda a estrela tem origem na base do hidrogênio, né? Que é a explosão na base do hidrogênio. Por exemplo, né? Se aquela bomba lá que caiu lá na Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, fosse na base do hidrogênio, ela seria 60 vezes mais forte do que foi a que foi lançada lá. E eu imagino que 60 vezes mais forte com o que foi feito ali, praticamente eu acho que você ia acabar mexendo até com a placa tectônica, né? De tanta força que seria. Então imagine uma explosão na base do hidrogênio. E todos aqueles que conhecem um pouquinho da tabela periódica, né? Da tabela da química, né? O hidrogênio, ele é o primeiro elemento químico que vem na tabela periódica, porque ele é o único que tem um átomo livre. Isso quer dizer que se liga a tudo. Né? Ele se liga a tudo, ele compensa toda a parte química, né? Tudo aquilo que está faltando para fazer uma ligação química é o primeiro a fazer a compensação para ele ser ele é mais fácil. Então ele tende a se ligar a tudo. Então você pode ver que a água é o hidrogênio com oxigênio. O hidrogênio, você sabe que depois é ele que tem os dois átomos livres, né? Então a compensação é muito mais rápida, ainda mais pela presença do calor e da mudança, né, da temperatura. Então ele faz a movimentação gasosa muito mais rápida, né, de liquefação, de ebulição é muito mais rápida. Então imagina se uma explosão na base do hidrogênio, ele fala que aquilo vai se expandindo que nem a força elástica, né, e vai se ligando a tudo que está no caminho. Uma das primeiras coisas que vai se ligando é o oxigênio. Aí ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
o que é engraçado é que na sequência ele já fala assim, e que haja separação das águas, que está acima do firmamento e abaixo do firmamento. Certo? E aí uma vez eu estava até falando isso com um colega meu, imagina se você tem um copo de água, se você pegar a areia e colocar nesse copo de água, para onde vai a areia? Tende a ir para o fundo, por causa da gravidade. E se você não tiver o fundo, para onde que vai essa areia? Ela tende a ficar no meio, por causa da densidade da água, que não deixa ela sair quando ela entra na composição da água e pela parte da líquida da água, ela não permite que essa água se desprenda, que essa água saia daquele movimento, né? Que a sujeira, a poeira cósmica, né, que vai ficando. Então ela não permite que se saia do estado líquido da água por causa do calor. Então a tendência é ir acumulando. E quanto mais acumulando, vai ficando, e com aquela coisa da mudança de evaporação, liquefação, vai tendo a parte da separação das águas, o que está acima, que é o gasoso, o que está abaixo, que é o líquido. Então você começa a ter uma movimentação. E nessa movimentação e o acúmulo da sujeira que está no universo, que começa a ficar preso naquela água, ela vai começar a aparecer o quê? Vai aparecer a porção seca. É isso que a Bíblia fala na sequência. Eu falei, apareça a porção seca depois do espaço da divisão das águas, ele fala assim, aparece a porção seca. Aí ele fez a porção seca e ainda está tendo toda aquela movimentação cósmica. Aí ele fala na sequência, olha só, ele fala assim, agora eu vou te fazer os dois luzeiros, né? Um para governar o dia e outro para governar a noite. Então teve aquela explosão, fez a luz, no próprio movimento da luz, ela vai tomando uma forma, né, que você vê o Sol, e depois você vai ver a Lua. E por causa da Lua você começa a ter o que? A movimentação dos mares. Que você sabe que a maré, ela é de acordo com a Lua. Por causa do peso gravitacional da Lua, ela faz a movimentação do mar. Agora imagina você tem a porção seca e com a movimentação do mar. Aí que é engraçado que ele fala assim, apareçam os primeiros seres, o ser vivo, né, que são as plantas. Então, aí eu imagino que apareceu, antes de começar a aparecer uma árvore, apareceu aquele musgo da árvore, né? Aquele musgo, né, que apareceu antes de começar a aparecer as árvores. E daí começou a ter a árvore, né, que ela vai formando um caule, começar a ter a estrutura da planta, e daí vem as árvores. Mas imagina você tá tendo aquela movimentação das correntes marítimas, né? E começa a formar aquele musgo, e aí ele fala assim, né, e aquilo lá começa a ter fruto, começa a ter semente, e ele começa a bater nesse tipo de planta. A tendência é que essas partes das plantas começam a ir para dentro da água. Então você vê uma parte da evolução daquilo. E o que você vai ver ali? Os primeiros animais. E a Bíblia fala, os animais marinhos, né? Aí depois você vê que os marinhos, e junto com os animais que voam, né? Não só pela água batendo, mas pela a transposição do vento também, movimentando aquelas plantas. Aí faz muito sentido que você vai ter os animais marinhos e também os animais que voam. Então você imagina que esses animais que se tornaram marinhos, e eles começam a querer comer as plantas que estão na superfície, e pela força eles começam o quê? A querer voltar, a ir para cima da terra. Então você fala assim, começa a aparecer os animais terrestres. Então você vê que faz tudo parte de uma evolução que o próprio Big Bang descreve, né, da evolução das coisas. E quando ele fala isso, aí tem uma parte bem interessante. Que aí você vê a parte dos animais, né, como se deu a questão dos animais.
Aí como se fez os animais, tudo. Aí o que é engraçado, que aí você vai ver que já está terminando a parte dos animais. Aí ele fala assim que Deus desce para fazer o quê? Para fazer o homem. Ele mesmo vem e faz o homem, porque ele fala assim, fiz o homem do pó da terra. Né? Ele faz o homem do pó da terra. Do pó da terra, e ele fala que sopra na narina do homem e dá fôlego para o homem. Mas ele fala assim, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala fazer imagem, a semelhança, não é só aparência, é um pouco da sua composição, do seu DNA, né, da estrutura divina, né? Carrega com ele. Aí sua estrutura divina carrega com ele. Então o homem tem um pouco do DNA da estrutura divina. Aí você começa a perceber que a própria descrição do Big Bang, que é um pouco uma descrição que leva para o lado do ateísmo, na verdade ela está só descrevendo o que a Bíblia fala da criação. Só que a única coisa que o Big Bang, ou todos aqueles que não falam que como se iniciou todas as coisas. Alguns falam de autoignição, mas todo mundo sabe que por mais que você tenha a meia, você tenha a faísca, por mais que você tenha o calor, mas essas coisas, se elas não se misturarem, alguém fizer elas se misturar, não vai ter o calor, não vai ter o fogo, não vai ter a luz. Alguém tem que dar o início a todas as coisas. A física fala isso. Tudo que está parado tende a ficar parado até que alguém movimente, né? Por mais que eles falem da autoignição, por mais que eles falem que alguém tem que começar, alguém tem que dar essa autoignição, ela não se começa por si só. Tem que ter um poder divino para isso. E aí a Bíblia fala que o poder divino é o que fez o início de todas as coisas, que foi o start da luz. E a questão da criação foi isso. Por isso que a gente não acha uma relação do homem com os animais. Porque o homem foi feito do toque divino. Ele desceu e fez o homem do pó da terra, da base do pó da terra. Não fez uma obra que fazia parte desse ciclo que eu descrevi para vocês. E aí o que é engraçado também é que você vê que todas as coisas estão acontecendo, as plantas estão crescendo, né? E tá tudo se evoluindo para isso. E o Deus que fez o homem, ele faz algo além do homem. Ele falou assim, ele fez o Jardim do Éden. E o que é mais interessante é que o homem não tinha trabalho com o Jardim do Éden, né? Ele para manter o Jardim do Éden. E você já viu aquelas estruturas que o pessoal chama de bioma, que eles põem um negocinho de vidro, põe uma árvorezinha lá dentro e ela evapora, liquidifica, né? E ali ela se mantém. Então eu imagino que toda essa questão da terra acontecendo, das plantas, tudo. Então Deus ele foi criando tipo assim um bioma particular, onde as coisas se mantinham por si só. E aí ele coloca o homem nesse bioma para ele cuidar do bioma. E quando o homem cai, quando o homem, infelizmente, né, ele fez uma escolha ruim, uma escolha que Deus falou que não era para ele fazer, era uma questão de escolha, não era nem questão do fruto em si, né, era questão de escolha, de posicionamento. E ele tem um posicionamento ruim, que faz ele desligar de toda essa parte da criação. O homem é tirado do Éden e ele fala assim, a partir de hoje você vai comer com o seu próprio suor, você vai ter que trabalhar muito. Então ele foi tirado da estrutura do bioma e ele ia ter que se autossustentar. Então ele ia ter que aprender a caçar, ele ia ter que aprender a fazer tudo. Então o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando para vocês, né, do Big Bang em relação à Bíblia? Por mais que a gente
tente negar a existência de Deus, é praticamente impossível. É mais difícil eu falar que Deus não existe do que falar que ele existe. Porque a evidência, porque a Bíblia falou, para mim é muito clara do jeito que as coisas se movimentam, né? Porque alguns laços, mesmo que os cientistas tentam procurar, eles não conseguem achar. Por mais que eles tentam achar evidências, assim, procurar evidências para isso, eles não conseguem. E outro, que eu falei para vocês, o tempo do homem, se você pegar numa linha, desde quando a coisa se existiu até agora, é um pontinho, né? O tempo de vida que eu falo assim, não da humanidade toda, mas o seu, por exemplo. O seu tempo de vida em relação ao planeta, tudo, é um ponto nessa linha, é muito curto. Então, você para achar uma relação, para achar como é que eu posso falar assim, uma linha lógica, é um pouco mais difícil. Mas vocês concordam que o que eu estou falando para vocês faz sentido, de acordo com a descrição bíblica? Né? Lembrando que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo. Então tem muitas figuras que foram usadas na época, por causa da evolução da gente hoje, de quanto a coisa se evoluiu para os dias de hoje. Ela fica fácil em aspectos, você fazendo a comparação pela ciência, mas fica um pouco distante também pela a tentativa de descrever das pessoas da época, né? Então elas vão usar uma figura de linguagem um pouco diferente, que cabia um pouco mais para a sociedade daquela época. Tem alguns livros da Bíblia aqui, de profetas, por exemplo, que vão fazer uma descrição das coisas que eles estão vendo, que a imagem que Deus está dando para eles, a visão que Deus está dando para eles. Então imagina assim, você há 50 anos atrás, 40 anos atrás, quando começou o telefone, e você está tendo uma visão de um celular, e você está tentando descrever esse celular, você não conhece ele, né? Você nunca viu. Então imagina você tentar descrever um celular com as coisas que você tem na época. Então muitas visões que estão ali na Bíblia, de profetas, tudo, eles vão tentar descrever de acordo com o que eles estão vendo e com a base que eles têm para falar. Então a Bíblia, você é um livro muito antigo, então ela vai tentar descrever algumas coisas com a base que tinha na época, para ele tentar buscar as coincidências, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho do engessamento que muitos falam, né, assim, eu acho que a teologia é muito importante. E assim, essa questão do Big Bang, essa comparação com a Bíblia, é uma coisa que eu estou fazendo, que vai além, assim, de questão do ponto de vista teológico. Tem pessoas que às vezes vão até criticar o que eu estou falando, mas para mim faz muito sentido. E eu falo isso para vocês, que eu sempre vou tentar buscar a parte da Bíblia com a parte racional das coisas. Porque se o mundo foi criado na base do hidrogênio, faz muito sentido que o ciclo da vida é na base dos ácidos. E para formar um ácido, ele precisa do hidrogênio, né? Hipoclorídrico, né? Todos os ácidos têm base de hidrogênio, começa com hidrogênio, a junção do hidrogênio. E a vida é baseada nos ácidos. Então assim, eu sempre vou tentar buscar por um lado mais orgânico das coisas, para fazer uma relação com a criação de Deus. E é isso que eu gostaria que vocês também buscassem. Que vocês entendessem esse ponto de vista orgânico, sabe? Que vê que há um toque divino em todas essas coisas. Por mais que o homem tente fugir disso, mas não tem como. Então, isso aí é o que eu trago para vocês hoje, tá? Que vem no título O Princípio. E se alguém tiver algum comentário, alguma coisa assim, deixa na descrição embaixo, né? Se concorda comigo, se tem um ponto de vista até melhor do que o que eu estou falando. Fica com Deus e até o próximo Diário de Motocicleta. Ontem eu não gravei porque estava de folga. E aí vamos seguindo aí, vamos gravar mais alguns vídeos, colocar alguns assuntos aí pra gente fazer uma reflexão, tá bom? Fica com Deus e até o próximo Diário de Motocicleta.